Qual capítulo da sua história escreveremos juntos? Os últimos anos exigiram grande esforço, mas você venceu. Alcançou o que ainda poucos alcançaram. Mas o mundo do trabalho mudou. A pandemia trouxe dificuldades, mas também novas oportunidades. E você precisa estar preparado para elas. Por isso, convidamos você a conhecer a nova pós-graduação Unisa. Formação a partir de 6 meses, vivências e networking. Professores de referência no mercado, opções de cursos presenciais e 100% online. E o melhor, descontos especiais para ex-alunos Unisa. Inicie um novo capítulo de sua formação. Amplie suas chances no mercado com a pós-graduação Unisa. Acesse esse QR Code, cadastre-se e garanta condições especiais para as turmas 2021. Quem faz pós-graduação Unisa, faz história. Olá, muito boa noite a todos. Eu vou começar a passar para vocês. O meu tema é um orgulho muito grande para mim falar para vocês sobre esse tema, que são os implantes ósseo-integrados, que simplesmente mudaram como a gente enxerga a odontologia hoje, né? É interessante quando a gente para pensar e observar o mundo, como evolui ao longo do tempo, e como a ciência, nesse caminho evolutivo, busca constantemente por soluções que, em algum momento, mudam completamente a forma como nós pensávamos sobre alguma coisa. Foi assim com a lâmpada, foi assim com a roda, foi assim com a internet, com os aplicativos de celular, com as vacinas. E na odontologia, foi assim com os implantes. Então, os implantes ósseo-integrados, que foram descobertos, vamos assim dizer, há 55 anos atrás, pelo professor Branimar, eles vieram com uma proposta de fixar uma prótese de uma maneira efetiva ao osso, né, independente de mucosa, e tentando não causar malefícios aos tecidos, porque até então qualquer tipo de prótese utilizada gera algum tipo de problema aos tecidos, a curto, médio ou longo prazo. Mas o professor Brannemar, acredito que ele não podia imaginar a transformação que ia ser na odontologia como um todo, esse advento, os implantes ósseo-integrados funcionarem como eles funcionam hoje. Por isso, essa palestra de hoje, essa conversa, eu intitulei como a prática clínica que revolucionou a odontologia, que nada mais é do que isso, né? Vamos entender aos pouquinhos por quê, ok? Vocês podem me interromper, ou então, ao final, a gente faz a gente vê se tem algumas perguntas, tá bom? Bom, para a gente entender o que são, por que aconteceu isso, a gente precisa entender o que são os implantes dentários. Então, segundo a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, implante dental é um dispositivo projetado para ser colocado cirurgicamente dentro, através ou sobre os ossos do complexo crânio-facial, com o objetivo de apoiar ou resistir ao deslocamento de uma prótese. Ao longo do tempo, muitas foram as tentativas de se construir implantes dentais que fossem seguros, duráveis, né, e que funcionassem por seu fim. Então, os implantes ósseo-integrados como nós conhecemos hoje, são fruto de estudos de muitas outras tentativas anteriores. Se a gente colocar numa linha do tempo, a implantodontia ela evoluiu desde 600 anos depois de Cristo. A primeira evidência de tentativa de se colocar algo artificial em substituição ao dente dentro do osso data de um crânio encontrado na região onde era habitada pelos maias,
e nesse crânio tinha-se conchas colocadas dentro dos alvéolos, e pasmem, as conchas estavam osso-integradas. Foram feitos exames radiográficos e verificou a presença de osso neoformado ao redor dessas conchas. Muito tempo se passou, por volta de 1500, mais ou menos, até se voltar a pensar em substituir, se tentar, vamos dizer assim, os dentes perdidos. Então, na Idade Média, o que se fazia eram alotransplantes. Então, as pessoas mais pobres ou cadáveres eram extraídos dentes de cadáveres ou de pessoas menos abastadas para colocar esse elemento dental dentro dos alvéolos dos nobres, né, das pessoas mais ricas. Isso principalmente na Europa. Esses alotransplantes foram usados por muitos anos, por cerca de 300 anos. Só por volta de 1800, o estudioso Maggiolo publicou um manual de utilização de vários tipos de prótese para substituição de dentes, entre eles a colocação de um cilindro de ouro, foi a primeira tentativa de um material na era mais próxima da gente, vamos dizer assim, só que sem o preparo da loja, era para ser colocado dentro do alvéolo fresco. Em 1913, esse autor Greenfield, é americano, ele já projetou um desenho também de um implante metálico, de uma liga metálica, para ser colocado já com um preparo usando trefina. Então, já havia uma tentativa de se fazer implante em área cicatrizada. Só em 1930, os irmãos Strock, observando o que era feito na ortopedia, tentou fazer exatamente o que era feito na ortopedia, em próteses de quadril e tal, colocando implantes de liga de cobalto cromo esterilizada dentro numa loja cirúrgica preparada. A partir daí, muitas foram as tentativas. Então, nessa imagem abaixo da linha, entre 1930 e 1965, a gente enxerga nessa radiografia panorâmica implantes justa-ósseos que eram acomodados sobre o osso, implantes agulhados, esses que parecem várias agulhas mesmo, dentro do osso, e implantes laminados, onde era feita uma canaleta no osso e colocação desse implante metálico do tipo lâmina. Todos eles foram tentativas frustradas. Então, a implantodontia, por muito tempo, foi uma área completamente desacreditada na odontologia. Porque não se sabia ao certo, mas hoje já se sabe, né? Mas os implantes causavam inflamações graves, causavam uma série de problemas e ainda por cima eram perdidos. Então, eles causavam mais danos e ainda não serviam para a sua finalidade. Poucos permaneceram em boca e até talvez alguns de vocês ainda encontrem na clínica diária. Mas em 1965, o professor Brannemar, que eu citei na introdução, que não era dentista, era um ortopedista sueco e pesquisador, ele fazendo uma pesquisa envolvendo a instalação de um cilindro de titânio em coelhos, ele percebeu que quando ele tentava remover o cilindro, ele não se soltava. E foi então que, ao acaso, ele descobriu a osso-integração. E a partir daí, ele iniciou uma série de estudos, que demorou uns 15 anos no mínimo, até ele lançar o modelo de implante que é muito parecido com o que usamos até hoje. Por isso, ele é considerado o pai da osso-integração. Ele que descobriu a osso-integração, descobriu como fazer para o implante ficar fixado ao osso de maneira efetiva e duradoura. A partir daí, várias transformações aconteceram. Por exemplo, em 2011, esse autor, Steve Hansen, ele desenvolveu o tratamento de superfície. Então, ao contrário de se produzir implantes lisos, passamos a produzir e utilizar implantes extremamente rugosos, que é o que se preconiza hoje.
E atualmente estão se estudando a utilização de implantes de zircônia, com apelo mais estético mesmo. Então, aqui a gente vê a foto do professor Branimark, infelizmente falecido em 2015. Na foto, ao lado dele, superior, é o professor Fábio, que faz parte da equipe do curso com a gente, ao lado do professor Branimark, em 2007. Na foto abaixo dele, é a foto clássica dele, do fragmento de tíbia de coelho, com o cilindro de titânio, que foi quando ele descobriu e começou a estudar a osseointegração. E à direita, o primeiro implante patenteado pela empresa Nobel, que foi considerado de sucesso. Né? Então, esse modelo com esse corpo cilíndrico, ele tinha roscas externas, roscas internas, mas era totalmente liso, e a plataforma, que é essa parte mais cervical, onde tem o encaixe da prótese, nesse formato hexagonal, com medidas específicas que até hoje são utilizadas. Okay? Então, qual foi o divisor de águas para a implantodontia? A descoberta da osseointegração. Então, o que é a osseointegração? Ela é a união mecânica de um material não biológico com o osso vivo. Então, as células ao redor do implante se renovam, mas o implante não se desprende do osso, ele fica como se estivesse colado ao osso. Além disso, imprescindível também foi a descoberta e a se conseguir, na verdade, um selamento mucoso, porque não adiantaria prender ao osso se você tivesse uma contaminação constante via suco, via boca, né, para dentro do osso, também haveria a perda. E hoje, com os implantes, da maneira que eles são feitos e as técnicas que são utilizadas até de reabilitação protética, você consegue uma adaptação dessa mucosa, não existe uma ligação biológica com o implante, mas é um bom relacionamento, vamos dizer assim, que permite o vedamento dessa área que poderia ser uma fonte de contaminação. Bom, então começa, de fato, a revolução. O que é o que eu chamo de revolução na odontologia, né? A partir do momento que o implante funciona, a gente começou a pensar nas coisas de uma maneira completamente diferente. Eu coloquei 10 itens, mas poderia ser muito mais. Eu coloquei os principais itens. Então, por exemplo, as extrações. Antigamente, antes do advento dos implantes, extrair um dente significaria simplesmente tirar o dente, custe o que fosse. Hoje em dia, a gente tem que pensar em extrair um dente preservando as estruturas. Então, o que a gente passou a chamar de cirurgia de exodontia atraumática, que na verdade não tem como ser atraumática, mas minimamente traumática, vamos dizer assim, para que sobre na região onde tinha um implante um alvéolo praticamente intacto, com tecidos duros e moles em boas condições, saudáveis. Né? Muito mais do que pensar em preservar o tecido, passamos a pensar em regenerar quando ele é perdido, ou então em desenvolver técnicas reconstrutivas capazes de evitar qualquer perda. Então surgiram as regenerações ósseas guiadas, a utilização de barreiras biológicas, utilização de membranas. Existe uma gama de produtos hoje utilizados que devem ser utilizados imediatamente ou até para fazer regeneração após a cicatrização dos tecidos, para se devolver esses tecidos perdidos em decorrência da extração. Ocorreram também modificações nos implantes, né? Não só, como eu falei, o tratamento de superfície, que buscou muito mais rugosidade, né? Esse é um modelo de implante com tratamento de superfície, e a parte mais cervical polida, justamente para não ter adesão bacteriana, né? Essa parte fica externamente ao osso, né? Então, surgiram muitos diferentes modelos de implantes, texturas e conexões protéticas. A conexão protética, como eu estava dizendo, mudou completamente. Então, o conceito agora não é mais... A gente já sabe que consegue osseointegrar. Então, agora vamos querer mais. Vamos querer tecidos gengivais mais saudáveis.
vamos querer desenvolver implantes que não promovam perda nenhuma, que promovam formação óssea ao redor na área cervical. E foi aí que surgiu esse implante que tem nessa figura, ele tem esse halo amarelo, que são os implantes do tipo Cone Morse, né, que é uma tendência hoje de utilização por esses motivos de vantagens, como eu acabei de citar. Então, a periodontia ganhou destaque. Então, as cirurgias periodontais estéticas envolvendo implantes, ou até não, enxertias de tecido mole, manipulação de tecido mole, ou de manipulação de tecido duro, enfim, cirurgias que antes nem existiam, e se não tivesse implante talvez não existissem, passaram a existir. Então, o tipo de incisão, como se trabalhar o tecido mole tem um grande destaque, faz muita diferença na cirurgia. Daí você fala, mas isso seria óbvio. Se a gente pensar na ortodontia, a ortodontia teve um ganho imenso com os implantes ósseo-integrados, né? Então, hoje em dia, a gente consegue, através dos implantes, algo que era dos sonhos na ortodontia, que é a ancoragem absoluta. Então, o implante, como ele não tem ligamento periodontal, ele não sofre movimentação praticamente não sofre, né, dentro do osso, ele é capaz de fazer movimentos ortodônticos antes impensados. A ortodontia também passou a pensar em favor do implante. Então, a ortodontia é muito usada hoje para fazer movimentações extremamente lentas para se conseguir a extração dentária através do movimento ortodôntico, formando o osso. Então, isso tem que ser falado, a ortodontia auxilia demais a implantodontia hoje em dia e vice-versa, né? Em relação à prótese, obviamente, mudou completamente, né, a ideia de reabilitação. Em relação especificamente aos implantes, ao longo do tempo, existe uma tendência muito grande de, em pouco tempo, ser eliminado o procedimento de moldagem, por incrível que pareça. A minha formação, essencialmente, é reabilitação oral clássica, eu sou também implantodontista, então, moldar e prótese são praticamente sinônimos, e existe uma grande tendência a esse procedimento ser substituído pelo escaneamento, né, e as próteses substituídas por fresadas ou impressas, né. E uma coisa que mudou demais foi a mudança na percepção sobre a preservação dentária. Então, o que é ser conservador mudou, em essência, esse pensamento. Porque a gente começou a pensar que conservar não é só preservar o dente a qualquer custo. Então, hoje em dia, seria impensado a gente espreitar um dente periodontamente comprometido a longo prazo, se a gente tem a possibilidade de extrair o quanto antes para fazer um implante preservar o osso, né? Então, mudou completamente essa forma de ver o jeito conservador de tratar, né? Então, as próteses livres de metal também já são mais do que tendência, né? Então, hoje é possível fazer próteses totalmente cerâmicas, mesmo do tipo completas, fixas, né? E a endodontia eu deixei para o final, porque a endodontia era uma especialidade que, quando os implantes começaram a funcionar, os endodontistas começaram a ficar com medo de perder mercado. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? A endodontia voltou, na minha opinião, para a área da essência da endodontia, que é devolver a saúde. Então, muitas vezes a gente usa a implantodontia previamente até uma extração para que a gente tenha, no momento da extração, um osso mais saudável, não um osso contaminado. Muitas vezes a gente recomenda tratamento endodôntico prévio a um tracionamento ortodôntico lento, por exemplo. Então, e ainda assim, por mais que tentemos copiar, os dentes ainda são superiores aos implantes, então a gente precisa preservá-los ao máximo, dentro de um limite que não vai causar um prejuízo, obviamente, maior, como no caso de preservar um dente muito comprometido periodontalmente. Okay? Então, como são os implantes hoje em dia, né? Então, tem uma gama imensa de formatos, texturas, formas de rosca,
que só essa parte do lado esquerdo já daria 1 hora de conversa aqui. Em relação à parte da conexão protética, né, a parte mais cervical do implante, onde tem um encaixe da prótese, né, basicamente são 3 tipos, mas esses tipos também são milhares de modelos diferentes, especialmente quando se trata de hexágono interno, de conexões internas, no caso, e Cone-Morse, né? Então, as conexões principais são hexágono externo, que é a mais utilizada ainda no mundo inteiro. Conexões internas, mais do que hexágono interno, porque pode ser hexagonal, octogonal, em formato de estrela, em formato triangular, vamos chamar de conexão interna, porque a prótese se conecta internamente no implante, e do tipo Cone-Morse, que é o modelo com uma tendência maior de uso hoje, porque ele favorece a formação de tecidos ao redor da prótese, dando muito mais estética, e ele promove uma qualidade óssea ao redor dessa área cervical do implante muito melhor, e sem perda, né? Sem perda do osso logo ao redor do implante, que é onde ocorre perda óssea nos demais modelos de conexão protética. Okay? Bom, mas então por que a reabilitação com implantes é tão superior, né? O que será? Para a gente entender por que, a gente precisa entender primeiro o que significa reabilitar, né? A busca incessante de devolver contorno, função, conforto, estética, fonética, saúde e segurança psicológica. Então, é uma busca eterna nossa em imitarmos a natureza como um todo, nem que seja uma imitação totalmente artificial, né? O ideal seria, obviamente, implantar um gene dentário, né? Mas isso ainda não é possível. Então, quais são as possibilidades de reabilitação quando se fala em reabilitar pessoas que perderam dentes, né? A gente tem uma gama imensa. Quanto mais artifícios, mais conhecimento a gente tem em todas elas, mais ferramentas a gente tem para devolver, restabelecer realmente, reabilitar o paciente de maneira efetiva. Né? Então, vamos comparar com a prótese fixa. Qual é o grande problema de uma prótese fixa? Né? Os desgastes, né? Então, para devolver um elemento perdido, a gente precisa de pelo menos 2 dentes bastante desgastados para servirem de pilares. Então, 80% desses pilares eram rígidos ou tinham pequenas restaurações. O tempo de vida de uma prótese fixa desse tipo, só 50% dura até 10 anos. E a cárie é a principal causa de falha, principalmente por dificuldade de controle de placa nos pilares. Né? Então, e com os implantes, como seria? Então, se eu perco, do lado esquerdo a gente tem uma imagem de uma prótese fixa, do lado direito, 3 coroas sobre o implante. Então, se eu perco um elemento dental, eu tenho que preparar 2 dentes na prótese fixa. E a longo prazo, ele vai ter cárie, ele vai quebrar, a gente vai ter que trocar, e ao invés de ter perdido um, existe grande chance de ter perdido 3. E com implantes, o implante ele substitui apenas o dente perdido. Não tem relação de união, de desgaste, nada disso com os dentes vizinhos. E com relação às próteses removíveis, convencionais, né? O desgaste é bem menor, apesar de também precisar de desgaste nos dentes pilares. Okay? O tempo de durabilidade de uma prótese removível é muito inferior. Ela é 60% dura 4 anos e só 35% dura 10 anos. O principal problema a longo prazo é mobilidade, sangramento de sondagem e cárie nos pilares. 44% dos dentes pilares são perdidos em 10 anos. E existe uma aceleração, aí o pensamento que veio com o advento dos implantes, uma aceleração muito grande da perda óssea na região desdentada posterior, principalmente, né? Quando você tem um extremo livre, do tipo classe 1 ou classe 2 de Kennedy. A estética, ela é a principal reclamação dos pacientes, por causa da presença dos grampos metálicos, e o desconforto de língua e palato. Então, e com implantes, como seria, né? Então, a removível,
em relação aos implantes, o implante veio suprir as principais dificuldades, né, de uma prótese removível. Você não tem barra no palato ou na base da língua, você não tem grampo aparecendo, tem um parafuso, que nessa foto dá para ver, porque é uma resina antiga em cima da coroa sobre o implante, né? Tem um parafuso, mas esteticamente não se compara o prejuízo estético de uma prótese removível em relação a uma prótese sobre implante, né? E fora o desconforto e a perda óssea, principalmente, né? E próteses totais. Brademar desenvolveu os implantes ósseo-integrados principalmente por causa de próteses totais inferiores. Então, é de conhecimento geral que próteses totais inferiores têm muita dificuldade, né, muito problema de retenção. Então, por conta do apoio da prótese total ser simplesmente totalmente mucoso, a eficiência mastigatória é extremamente reduzida. Acredita-se que 20 a 25% da capacidade mastigatória em relação ao dentado total. Né? A força mastigatória reduzida, como eu falei, existe, pelo mesmo motivo das removíveis, uma aceleração da perda óssea, porque a força é compressiva sobre o osso, isso gera aceleração da reabsorção. E o principal, na minha opinião, principalmente se tratando de idosos, a seleção de alimentos fica bastante limitada. Então, existe grande problema nutricional no idoso em decorrência do uso de próteses totais. Né? Existe queixa de desconforto, alteração de sensação de temperatura, lesões e candidoses são bastante comuns. Em relação à estética, vocês viram que eu falei sobre estética. A estética é semelhante. Nós, com próteses totais, dá uma estética muito boa para o paciente. Suporte labial, formato de dente, posição de dente, sabendo trabalhar bem com prótese total, dá para ficar muito linda. Na foto do lado esquerdo, são próteses totais, superior e inferior, e do lado direito, nessa senhora, uma prótese fixa metalocerâmica superior e uma prótese metaloplástica fixa inferior sobre o implante, tipo o protocolo. Então, quais seriam as vantagens? A gente falou dos problemas das próteses convencionais, mas quais são as vantagens das reabilitações com implantes, né? Praticamente supre todas as desvantagens das próteses convencionais, ainda com a melhora na manutenção do osso, né? Na durabilidade da reabilitação, porque até hoje a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque a primeira prótese de Brademar durou o resto da vida do paciente, ele faleceu, mas ela durou 40 anos em função, a mesma prótese. Ela tem muito melhor retenção, não se compara, muito melhor performance mastigatória, segurança emocional é no sentido de não ter risco de soltura, não ter risco de pular da boca. Né? Então, essa é uma das principais vantagens de conforto para o paciente. Nessa foto, é uma paciente nossa, desdentada total superior, que foi feita uma reabilitação completa em metalocerâmica sobre implante também. Bom, e as opções reabilitadoras, né? Quais são as opções reabilitadoras? Eu praticamente já falei, é possível utilizar os implantes para substituição de uma única ausência, né? Com a instalação de uma coroa total sobre o implante. Você consegue uma estética excepcional. Se a gente comparar essas fotos, o dente vizinho é uma coroa sobre dente e a gengiva está um pouquinho inflamada na área de cimento, o que não acontece com a coroa sobre implante, né? Então ela pode ser cimentada ou parafusada, utilizar ou não intermediário. Outra possibilidade de prótese fixa é a prótese parcial fixa sobre implante. Nessa foto a gente vê uma prótese totalmente cerâmica, de zircônia, né, aparafusada. Para substituir 3 elementos, foram colocados 2 implantes, sendo o dente 14 e o ponte. Né? Pode ser aparafusada ou cimentada, idealmente aparafusada. Pode ser metaloplástica, metalocerâmica ou totalmente cerâmica, como é o caso. As próteses removíveis sobre implante, totais, né?
A overdentures são bastante populares no Brasil e nos Estados Unidos, na verdade. Ela é implanto-retida e mucoso-exportada, então basta a instalação de 2 implantes e a colocação na prótese do componente protético do tipo barra, o clipe, o ring, era, locator, que vai fazer o encaixe da prótese. Então, é uma prótese que ainda tem movimentação, ela é uma prótese total, só que com muito melhor retenção. Então, a principal diferença em relação à prótese convencional seria essa, nesse caso. Por fim, a mais queridinha de todas é a prótese total fixa sobre implante, né? Então, exige a instalação de mais implantes, 5 a 6, pelo menos. Nessa foto é um par de próteses totais fixas totalmente cerâmicas, feita pela nossa equipe. Ela pode ser dente gengival ou não. Naquela foto anterior daquela moça com a blusa florida, ela não era dente gengival. Nesse caso, ela tem uma barra de zircônia. Pode ser metaloplástica, metalocerâmica e, idealmente, também tem que ser aparafusada. Esse é um tipo de prótese que eu gosto muito, quem me conhece sabe. Eu acho muito versátil. É uma prótese parcial removível, com retentor sobre implante na região desdentada, então a gente transforma a área do extremo livre intercalada, porque a gente coloca um retentor sobre implante na área mais posterior, resolvendo o principal problema desse tipo de prótese, né? Aumentando tanto a retenção quanto diminuindo a reabsorção, né, devido à compressão pela barra. Obviamente, continua sendo uma prótese removível, continua tendo problema estético, né? Mas é uma opção bem bacana para quando o paciente tem problemas financeiros, né, principalmente. E esse implante também, depois, se ele pudesse melhorar financeiramente, por exemplo, é possível utilizá-lo para substituir, fazendo mais implantes, por prótese fixa, né, totalmente sobre implante. Bom, e o que o dentista precisa saber para fazer reabilitação com implantes? Basicamente, muito mais do que colocar um parafuso de titânio preso ao osso e uma prótese fixada a ele. É importantíssimo o conhecimento sobre anatomia, conhecimento sobre saúde geral ganhou outro panorama na odontologia, com o advento dos implantes. Então, interpretação de exames de sangue, coleta de exames específicos para ver o metabolismo ósseo, interpretação de osteopenia, osteoporose, uso de medicamentos, enfim, uma série de conceitos importantíssimos que sejam pesquisados e conhecidos pelo dentista. O planejamento virtual de tomografias, técnicas cirúrgicas avançadas, periodontia avançada, princípios de prótese convencional são usadas o tempo inteiro para reabilitação com prótese sobre implante. Os tipos e indicações dos implantes. O planejamento, o que é o planejamento reverso, a confecção de guias, a cirurgia guiada, né, o planejamento visual para a cirurgia guiada, a técnica em si, que é a técnica de instalação do implante, tipos e indicações de componentes protéticos, todos os tipos de próteses que eu citei, e como fazer cada uma, tem um método de confecção. E, finalmente, oclusão em prótese sobre implante. Tem algumas diferenças também em relação à prótese convencional, principalmente porque trata-se de um parafuso de titânio que não tem ligamento periodontal. Esses são exatamente os tópicos do nosso curso, que é o curso de cirúrgico e protético na Unisa, de atualização, que estaremos abrindo agora em breve. E é isso, meu muito obrigada. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de graduação em odontologia na Unisa, coordenadora do curso de extensão em odontologia, implante cirúrgico protético e professora do curso de aperfeiçoamento em DPM e prótese dentária. Deixo aqui meu e-mail e convido vocês a irem até o canal, aqui está o link de acesso,
para conhecer esses e outros cursos de pós-graduação que a Unisa está disponibilizando. Alguém teria alguma pergunta? Temos 5 minutos. Fui pontual. O enxerto ósseo tem a mesma integração óssea do implante, a resistência dela é a mesma que o osso? Exatamente, é uma palavra difícil em odontologia, né? Em se tratando de tecidos biológicos, né? Se a gente fizer um enxerto ósseo com enxerto autógeno, sim, ele vai ter, porque é exatamente o mesmo osso da pessoa para o outro sítio, né? Agora, se nós utilizarmos qualquer outro tipo de biomaterial para fazer o enxerto, provavelmente vai existir diferença. Se a gente remover um pedaço desse osso em comparação com o osso normal, vai haver diferença. Mas o que interessa, principalmente, é que funciona, trava o implante, se feito da maneira correta, se usar um bom material, ele funciona por tempo indeterminado. Obrigada, professor Guedes. Imagina, Wellington. Três minutinhos. Comparando o custo, vamos lá. Uma prótese fixa para a reabilitação de um elemento com implante, qual seria a diferença? Vamos ver, professor Guedes, falando de mercado. Hoje, bem parecido, porque hoje a gente vai gastar, para colocar um implante mais uma coroa sobre implante, num bom material, numa boa clínica, uns R$3.000, R$3.500, que vai ser mais barato do que uma prótese fixa, sem pensar em colocação de núcleo, por exemplo, né? Se for só metal cerâmica e provisórios, vai sair mais barato colocar implante. Sim, você tem razão. Por isso que tem que fazer o planejamento reverso, para não precisar usar angular, E também existem pilares dinâmicos. Não sei se você já conhece, Wellington. Existe a possibilidade, infelizmente, às vezes, eu sou protesista, às vezes chega implante já instalado para eu reabilitar, mal posicionado, e uma boa saída, além se não for possível fazer uma prótese cimentada, né, é você utilizar o pilar dinâmico. Você faz uma prótese parafusada e nesse implante que está mal posicionado, às vezes o parafuso saindo para o vestibular, você usa uma UCLA dinâmica, é bem interessante. Depois, se quiser, deixa o contato que eu te passo como é que ele funciona. Eu tenho imagem disso tudo. Ah, você é protético. Sim. Eu imagino que você passa, Wellington, como protético. Se for, professor Guedes, se é mais difícil ensinar a preparar para prótese fixa ou fazer cirurgia para colocação de implante, acho que se for uma área cicatrizada com o osso, é mais fácil colocar implante. Muito mais fácil. Não só de fazer, como de ensinar, né? Encerramos?
Bom, pessoal, acho que é isso. Agradeço demais a presença de vocês. Foi um prazer, espero vê-los em breve, em outra oportunidade. Pessoal da... Vamos para a aula, né, professor? Para a gente dar continuidade. Agora tem aula de graduação. Muito obrigada a todos pela presença. Até mais.